Bom, pessoal, iniciando então a disciplina, né, a matéria propriamente dita de direito previdenciário, é importante nós destacarmos que o direito previdenciário ele é uma espécie proveniente de uma espécie macro, que é a Seguridade Social no Brasil, prevista na nossa Constituição Federal a partir do artigo 201. Então, a nossa Seguridade Social no Brasil é um conjunto de ações movidas pelo governo e pela sociedade que se destinam a providenciar, a amparar ou a fornecer ao cidadão quando em um estado de necessidade ou vivendo uma situação, um fator de risco social, o amparo necessário para que ele possa desfrutar do mínimo necessário para que ele tenha uma vida minimamente digna ou minimamente condizente com os padrões constitucionais fruto, né, do nosso país. Então, a Seguridade Social no Brasil é um conjunto de regras, né, que vão acontecer com base no governo e também na sociedade, conforme prevê o texto constitucional. E essa Seguridade, ela é o macro, da qual se subdividem, né? Ou seja, ela é formada, a Seguridade Social é formada pela assistência social, pela saúde e pela previdência social. Então são três ações que juntas complementam a nossa completam, né, formam, estruturam a nossa Seguridade Social no Brasil. E Seguridade Social é justamente o que o próprio nome diz, segurança social, ações que promovem segurança, ações que devolvem ao povo, do governo para o povo, com, né, o auxílio aí dos entes federativos, os cuidados ou a assistência ou o serviço ou o benefício necessário para o mínimo da sua subsistência, se subdividindo em saúde, em assistência e em previdência social. Mas antes de entrarmos propriamente nesses termos, eu quero abordar com vocês o início, né? Se você pôde olhar no SIGA-A, tem um slide lá que tem o título de introito, né? Apresentação do direito previdenciário. E nesse introito você vai ver lá no slide 7, né? Uma análise reflexiva que eu faço com os senhores colocando o exemplo do iceberg, né? E eu intitulo essa análise reflexiva com o nome A Compreensão do Universo da Seguridade Social no Brasil e suas variações. E aí eu faço uma pergunta para os senhores, o que é que vocês veem naquela imagem? Né? O que é que vocês veem? É apenas a parte superior de um iceberg. A gente pode ver ali, olhando para aquela imagem, a ponta de uma montanha, para os mais entendidos, um iceberg, ou para outros, a ponta de uma montanha branca, gelo, céu, nuvem, água. Outros podem dizer, né, aqueles que quiserem ir um pouco mais fundo, podem dizer H2O em estado sólido. Outros podem dizer H2O em estado líquido, porque tem uma pontinha de mar atrás. Enfim, né? O que é que você vê? E quando eu passo para o slide oitavo, para o 8, você pode verificar aí que eu mostro toda a estrutura, né? A parte interna desse iceberg, a parte que está submersa, que é muitas vezes maior do que a parte que está exposta, que está acima do nível da água, tá bom? E aí eu te pergunto, o que é que você vê agora, né? E isso surpreende a gente, tá bom? Aplicando isso então para o direito previdenciário, né? Essa pequena ilustração analógica, eu quero dizer para vocês que as normas objetivam refletir os princípios norteadores da ideia de justiça e seguridade social no Brasil. Quando eu olho para um iceberg, eu estou vendo, né, pelo plano de quem está acima do nível do mar, eu estou vendo apenas uma montanha. Quando eu olho mais profundamente, eu consigo enxergar, né, na parte submersa tudo aquilo que compõe e o tamanho da sustentação daquele iceberg. Trazendo isso para o direito previdenciário, quando eu analiso as normas previdenciárias, na verdade eu estou analisando a sustentação, a origem, o princípio que deu impulsionamento ou estruturação suficiente para que a Seguridade Social no Brasil acontecesse e para que ela permaneça de pé. Então essas normas, elas têm o objetivo de refletir os princípios que norteiam a justiça e a seguridade social no Brasil. Então eu estou falando de uma ideia de justiça, né? O que é que eu recebo de volta do Estado quando eu entrego para o Estado o poder de decisão da minha vida? Eu entrego para o Estado o poder de me punir,
Eu digo para o Estado, Estado, você pode me cobrar porque eu tenho a minha casa, você pode me cobrar porque eu tenho meu carro, você pode me cobrar porque eu recebo um salário X através dos seus impostos, né? Através do IPTU, através do IPVA, através do imposto de renda. Eu digo, Estado, se eu praticar algum ato que você não concorda, você pode me prender, né? Viver em sociedade é se submeter às regras sociais, né? Ainda que de forma imposta. Mas é isso, viver em sociedade é se submeter a essas regras. Então eu dou para o Estado e o Estado tem que me devolver. Como que o Estado me devolve? Uma das formas de devolução do Estado é através da Seguridade Social. Como? Regulamentando um universo que proporcione uma ideia de justiça social. Né? Seja através da Previdência Social, que é um sistema contributivo, onde você paga para ter os serviços e os produtos e a assistência, enfim, né, os benefícios, seja através de um sistema não pago, né, que é justamente através da assistência social e da saúde. O Estado me devolve por força constitucional, porque está previsto lá no artigo 201 adiante, o Estado me devolve a garantia de que quando eu vivenciar uma situação de risco social, ele vai me proporcionar o cumprimento dessa ideia de justiça, que é justamente ter direito à saúde, ter direito à dignidade, ter direito à alimentação, ter direito ao remédio, enfim, isso tudo através da nossa Seguridade Social. E esses fatores de risco social é que colocam em evidência a necessidade de tutela jurisdicional do Estado em relação ao cumprimento dessa ideia de justiça social. Quando eu estou velho, eu preciso, né, de um retorno. Quando eu estou na melhor idade, quando eu alcanço meus 65, 70 anos e não consigo mais trabalhar, eu preciso de uma aposentadoria. Se eu não contribuir, eu preciso de um auxílio, eu preciso pegar o meu remedinho, né, o meu captopril, a minha losartana para eu controlar a minha pressão, eu preciso de repente de uma metformina para controlar o diabetes, né, eu preciso de consultas, eu preciso de um exame, ou eu preciso comer, né, eu preciso pagar a luz, eu preciso pagar a água e eu não consigo mais trabalhar. Por isso o Estado precisa, através dessa situação, através desse sistema de seguridade social, proporcionar esses meios para a sua população, para a sua sociedade. Nós vivemos em uma sociedade capitalista. O capitalismo é justamente a busca do melhor resultado, né, de forma concorrente. Ou seja, ninguém pensa em ninguém porque é legal. Ninguém pensa no próximo sem pensar antes em si. Nós nascemos nesse sistema e queremos ganhar sempre o melhor, o primeiro lugar. É comum isso, faz parte da nossa formação. Infelizmente ou felizmente, né, não é a hora para discutirmos isso, mas se eu puder ganhar mais, eu quero ganhar mais. Lógico, de forma lícita, né? Mas eu quero o melhor concurso, eu quero o melhor caso, eu quero a melhor causa, eu quero o melhor resultado, eu quero a melhor roupa, eu quero o melhor carro, eu quero a melhor viagem, eu quero comer no melhor restaurante, eu quero a melhor casa, eu quero a melhor cama, eu quero o melhor programa de TV, eu quero o melhor celular, eu quero o melhor livro, eu quero o melhor computador. Está em mim, né? E nessa competição desenfreada do capitalismo, nós não olhamos para os lados. E ao não olhar para os lados, muitas vezes quem está do nosso lado está nessa situação de necessidade e que nós simplesmente não temos dever legal de socorrer. Pode haver um dever moral, mas legal não. E aí, quando eu estou nessa situação? Nessa busca desenfreada, né? Eu quero, eu vou, eu começo a estudar, eu faço um concurso, eu passo e de repente, no meio do caminho, no auge da minha vida profissional, Deus me livre, eu sofro um acidente e eu fico em cima de uma cama. E agora? E se eu não tenho um respaldo? O que é que eu vou fazer? Né? Então é pensando nisso, nesses fatores de risco social, que nós vamos conhecer alguns deles agora, que há essa necessidade também de regulamentação em relação à nossa assistência social, à nossa saúde, à nossa previdência social, que juntos, né, o tripé, formam a nossa seguridade social no Brasil.
tá bom? Então, em relação a esses fatores de risco social que impedem que o ser humano provenha o próprio sustento e o mínimo necessário para a sua subsistência digna, eu coloquei apenas 4 exemplos aí, mas existem muitos. Mas eu coloquei apenas 4 exemplos aí para vocês nos slides. O primeiro deles é a idade. Quando a idade chega, não dá para fazer nada. A gente pode até lutar, postergar, utilizar meios para atrasar, né, a cobrança que a vida faz para nós em relação à idade, mas é uma conta que chega para todo mundo, né? Nem o próprio Nicolau Flamel conseguiu enganar a idade, né? Apesar de enrolar um pouco. Mas enfim, a idade chega. E quando a idade chega, vem com ela a dor nas costas, a dor nas juntas, o bico de papagaio, a artrite, a artrose, o mal de Alzheimer, o mal de Parkinson, vem com ela a incapacidade de trabalhar, vem com ela tantas outras coisas, né? É a cobrança da vida, porque você trabalhou uma vida e você deu, né, todo o seu esforço, o seu suor e a sua saúde, a sua juventude. E agora chegou a hora de pagar a conta. O problema é que muitas pessoas não tiveram a oportunidade de calçar os seus caminhos para que quando nessa situação de fator de risco, idade, por exemplo, tivessem o retorno social necessário. Muitas pessoas trabalharam de forma não regulamentada, em serviços informais, sem contribuir com a Previdência Social, né? E existem muitos casos que batem a porta dos nossos escritórios aí, sempre, semanalmente, de pessoas querendo aposentar e que não podem, porque não contribuíram. E agora, o que elas vão fazer? Vão morrer à míngua? Não. O Estado tem um dever com elas, porque ainda que a atividade dela não tivesse sido regulamentada, ela contribuiu. Ela movimentou a massa, né? Ela impulsionou a economia. Ela deu-se, né? Ela doou-se para o Estado, para a construção da nossa sociedade. E para isso ela precisa também de um retorno. Então o fator idade é um desses, né? A idade traz consigo a necessidade de remédios, a necessidade de se afastar do trabalho, a necessidade de muitas vezes acompanhamento psicológico, pessoal, enfim, né? Comidas específicas, dieta balanceada, remédios, exames, um cuidado necessário, né? Os nossos idosos são as joias da nossa coroa como jovens, né? Que nós temos que polir, que nós temos que zelar, que nós temos que cuidar, que tratar, enfim. E esses idosos precisam disso, né? Esse é o momento deles de desfrutarem desse cuidado. Outro fator de risco social é a gravidez. Muitos casais, ou até mesmo pessoas individuais que desejam ter filhos, às vezes planejam, às vezes não. A grande maioria não planeja, não tem um planejamento familiar. E quando a gravidez chega, o que fazer? Né? Eu vou parar simplesmente? Eu venho de uma casa onde a minha mãe sempre foi muito trabalhadeira e provedora, né? E eu me lembro que quando ela teve a minha irmã mais nova, a minha mãe teve ela com 42 anos. Eu já tinha 11 anos quando ela teve a minha irmã. E o meu pai sempre trabalhou muito, mas sem aquela questão do cuidado necessário, né? De se preocupar tanto. Era mais o dia a dia. E quando a minha mãe foi ter a minha irmã, ela teria que parar por um período. Ela era lavadeira, teria que parar por alguns meses aí. E eu me lembro dela estocando alimentos, né? Fazendo várias compras com fardos e fardos e fardos de arroz, feijão, açúcar, óleo, e estocando alimentos para que, quando ela estivesse de resguardo, ela não precisasse trabalhar e a família não perecesse. Então, nem todas as mulheres, nem todas as pessoas pensam assim. Nesse momento, há também, né, por parte do Estado, um dever para com essas pessoas, né? E aí, se a pessoa trabalha de carteira assinada e se ela está na qualidade de segurada, ela tem o direito de ter um salário maternidade, o marido tem o direito de se afastar do seu trabalho para ajudar a mulher a cuidar dos filhos, pelo menos inicialmente, enfim. Em todos esses exemplos fica demonstrada, né, a necessidade do Estado de devolver para essas pessoas algum tipo de cuidado. Dentre outros fatores de risco, como por exemplo acidentes, doenças, enfim. Todos esses fatores de risco impulsionam ou impulsionaram o legislador constituinte a incluírem no texto constitucional
a previsão da Seguridade Social no Brasil através da assistência social, da previdência social e da saúde.